meus queridos do 7º ano! E aí, tudo bem? Preparados para mais uma semana? Vamos com tudo? Desde já desejo uma semana maravilhosa para cada um de vocês, excelente segunda-feira, foco nos estudos, conte comigo e vamos lá! Então a gente vem dando uma sequência às nossas aulas maravilhosas de interpretação textual. Primeiramente, gostaria de dizer que eu amei as postagens que vários fizeram, o capricho de vocês. Quem ainda não fez, faça o cartaz que eu pedi no vídeo anterior, por favor, por favor. Mas quem fez, quem postou, quem já conseguiu, né, fazer a sua produção, parabéns. Eu acho lindo esse esforço de vocês, né? Eu amei todos os comentários que vocês fizeram em vídeos anteriores, fui respondendo prontamente. Essa interação para mim é maravilhosa, me deixa realmente emocionado, tanto que vocês estão produzindo daí querendo me mostrar, né? E isso é muito, muito bom, é muito gratificante para mim, tá bom? Continua comentando que eu estou adorando. Vamos lá? Coloquei hoje pra gente dar continuidade às nossas aulas essa imagem. E aí a gente vai fazer uma mudança de assunto, né? De forma mais brusca. A gente estava falando a respeito do bullying, né? Do preconceito, do colocar sempre o outro para baixo porque a pessoa vai se sentir melhor. E assim, a respeito desse assunto foi muito bacana comentar com vocês, foi muito importante, né? A questão mesmo da nossa bagagem de conhecimento, a gente pesquisou a respeito do assunto e isso é importantíssimo para que assim a gente consiga erradicar o bullying, certo? E então, essa imagem abre o nosso novo capítulo. E aí literalmente eu pesquisei a respeito, né, da importância disso tudo. A gente está falando a respeito agora do planeta Terra. A gente falou muito sobre a questão do ser, de cada um, de cada pessoa, dos traços de cada pessoa, dessa constituição do ser humano. Só que entende que quando a gente faz uma relação muito pessoal, agora a gente vai para algo mais amplo, que é aonde a gente mora, aonde a gente habita. Será que eu cuido? Será que eu consigo reutilizar, reciclar? Será que o lixo eu consigo separar? Gente, e acima de tudo, será que eu dou o valor devido a algo tão importante chamado água, que é a fonte de vida? E aí eu te pergunto, você dá valor à água? Será que você consegue economizar, consegue conscientizar outras pessoas? Fica a perguntinha, fica a reflexão, meu amigo. Segue comigo então, pega o seu material, eu já peguei o meu e vamos lá. Meta do dia, meta da segundona, bora! Os estatutos do homem é a nossa correção. Espero que você tenha pesquisado a respeito, né, do poema e tudo mais. E aí depois nós vamos passar para o textinho, né? Era uma vez um rio. Pegue seu livro mais encantador e vamos abrindo lá na página 222. Página 222, então, falava um pouquinho a respeito do Tiago de Mello, dos poemas e desse poema em especial, né? Os estatutos do homem, ok? E aí a gente vem então para esse trechinho que eu coloquei para você. Você pesquisou por completo e a gente vem para a página 223. Na página 223, nós temos a primeira questão que diz assim: o poema apresentado se chama Os Estatutos do Homem. Ótimo. Relembrando o conceito de estatuto, você relembrou o conceito, espero que tenha pesquisado, voltado do capítulo anterior, ótimo. Justifique o título do poema. Gente, você verificou então que ele foi produzido desse jeito porque os estatutos, eles são escritos para regulamentar alguma coisa, certo? Então, quando ele diz, né, os estatutos do homem, é literalmente como deve ser seguido, a visão do homem e para o homem acima de tudo, né? Vamos lá! Comparando a estrutura, linguagem e função de texto, complete a seguir a tabelinha, né? Indicando as semelhanças e diferenças entre os dois. Vamos lá, semelhanças. Tem vários pontos que você poderia ter colocado, tá bom? Semelhança, você poderia ter colocado lá divisão em artigos que são numerados, ok? Assim como o estatuto, no poema há uma regência de normas que devem ser seguidas, ok? As diferenças.
Você tem uma linguagem diferente. A linguagem ela é poética. Um outro ponto, o próprio vocabulário em si, né? Eles podem ser parecidos, mas não há uma restrição da questão da própria liberdade, ok? E entre vários outros pontos que você poderia ter colocado aí. A questão 2 diz pra gente o seguinte. No artigo 1, temos de mãos dadas, marcharemos todos pela vida verdadeira. O que seria, no contexto, a vida verdadeira? Seria uma vida em plenitude, né? Uma vida tranquila, sem restrições, sem medo. 3. O artigo 2º determina que todos os dias sejam manhãs de domingo. Como é que são essas manhãs de domingo que você colocou aí, hein? São manhãs tranquilas, leves, mais puras, né? Por que há referência às terças-feiras como dias cinzentos? Na maioria das vezes a gente faz essa análise em si sobre as terças cinzentas, que querem dizer literalmente assim, você na segunda-feira já inicia uma semana de muito trabalho e tudo mais, e na terça-feira você já tá cansado do começo da semana, então já é uma terça mais cinzenta, mais cheia de peso, né? Você já tá querendo descanso de novo. Olha o próximo. O fato de todos os dias poderem se tornar como manhãs de domingo significa que ninguém precisa cumprir suas obrigações? Claro que não, né, gente? Significa que as pessoas elas terão obrigações, mas acima de tudo que elas são livres para produzirem como elas quiserem, né? Olha o próximo. O artigo 3º faz referência a girassóis. Qual a particularidade dessa planta? Seria literalmente a movimentação dele, né? Que aparenta seguir o sol. Qual é o sentido, né? Que nós podemos alcançar imaginando que todas as janelas terão girassóis? Elas serão iluminadas, elas serão alegres, serão coloridas, né? Ao tratar da questão da confiança que os homens terão entre si, o eu lírico estabelece duas comparações. A relação de confiança que existe entre os elementos da natureza e vivida na infância. Considerando a forma como os elementos da natureza se relacionam, como será a confiança entre os homens propostas pelo eu lírico? Gente, essa confiança, ela literalmente será total. Você vai poder realmente confiar no outro, acreditar na palavra dele, né? Olha, 6. Retome os versos que compõem o artigo 5º. Considerando o significado das palavras couraça e armadura, que interpretação você daria aos versos que compõem esse artigo? E aí, o que você colocou? Possivelmente você colocou esse primeiro, né? Os versos indicam que nenhum homem precisará amar e se omitir, ok? B. Levante hipóteses em que situações o homem de hoje pode se ver obrigado a usar a couraça do silêncio ou a armadura das palavras. Gente, isso daqui seria diante de opressões, diante de situações que ele não pode expor as suas ideias, ter o livre-arbítrio, né? Algo mais censurado. Olha a próxima. O artigo 10º concede aos homens o uso de trajes brancos. A que se relaciona a cor branca? Ela é relacionada à paz, né? À tranquilidade, à pureza, à leveza. Dessa forma, qual é o sentido desse artigo? É uma correlação com uma sociedade que vai transmitir, que vai possuir a paz realmente, né? Que é algo que muita gente fala sobre a questão da paz mundial, a busca, né, pelo conhecimento, pela paz como um todo. O artigo 12º decreta que tudo será permitido no novo mundo. O parágrafo único que se segue, entretanto, proíbe amar sem amor. A outra proibição expressa no poema, qual é? Você poderia ter colocado aí. Fica proibido o uso da palavra liberdade. Fica proibido o uso da palavra liberdade. É possível afirmar que houve uma incoerência entre os versos em si, né? Não ocorreu nenhuma, não.
o emprego da palavra liberdade é proibido porque ela será natural, gente. Então é uma palavra que você não vai precisar ficar querendo, impondo, porque você é livre. Não, é uma palavra natural para todo mundo, né? Olha a questão 9. Você iria colocar uma palavra que resumisse cada artigo desses, ok? Então acompanha comigo. Gente, você poderia ter criado diversos, eu vou colocar alguns exemplos, tá bom? Então não fique engessado em querer copiar a resposta, não. Produza as suas tranquilo. Olha lá, letra A, você poderia ter colocado verdade, letra B, alegria, letra C, esperança, letra D, confiança, letra E, verdade, letra F, igualdade, letra G, justiça, letra H, amor, letra I, trabalho, J, paz, K, amor, L, liberdade, M, prosperidade. Tia, mas você repetiu palavras, sim, ele diz no enunciado que isso poderia acontecer sem problemas, né? Olha a 10. Observe a data e o local em que o poema foi escrito. A seguir, leia o boxe, veja também em história. Agora responda. É possível afirmar que existe uma relação entre o conteúdo do poema e o momento social vivido, histórico e tudo mais? O que você colocou? Há uma correlação? Coloca pra mim no comentário, tô louca pra ver o que você respondeu aí, hein? Pessoal, vamos passando então. Abra, por favor, no capítulo 13. Olha que imagem mais maravilhosa, né? Página 248. Ao lado dessa imagem, na página 249, acompanhe comigo do seu livro. Ele colocou assim, Brasil a conta-gotas, ó, conta-gotas, uma por uma. A água é a fonte permanente de vida. E preservá-la significa dar continuidade à espécie humana na Terra. No entanto, a situação é crítica, pois grande parte das fontes desse recurso, os rios, os lagos e represas, está sendo contaminado, poluído e degradado pela ação predatória de quem, meu amigo? Fala pra mim. Do próprio homem. É isso mesmo. E aí ele coloca lá pra gente, Rio Vermelho. Faça a leitura, responda essas 3 perguntinhas, podendo ser ou no seu caderno de interpretação ou então no seu próprio livro, sem problemas. E aí, adentre a página 250 com o textinho Era uma vez um rio. Acompanha comigo aí? Vamos lá? O rio não estudava, não colecionava lápis, não jogava futebol aos sábados e, aos domingos, não ia à missa das 10 nem à matinê. Não escovava dente, nem tomava banho, que sorte! Não teimava, mas também não obedecia, que bom! Não estudava, nem tomava bomba, que folga! Não namorava, que pena! Nunca tinha que explicar onde foi, com quem foi, jamais precisava voltar mais cedo para casa, que ótimo! Pra casa? Gutinho, que casa? Ei, acorda, neguinho. Bom, não tinha casa, é verdade, mas isto é o de menos. Trabalhar, ele não trabalhava. Não fazia nada, era um boa vida e eu morria de inveja. Termina a leitura do texto, passe o seu marca-texto em palavras-chave que você for encontrando, e isso vai te ajudar na própria interpretação do mesmo, tá bom? E, por favor, passe na página 252. Na página 252, nós começamos então com a interpretação do texto que você fez a leitura por completo, tá bom? E diz assim: o texto se inicia com a descrição de um rio, feita por Guto, o narrador da história. Segundo essa descrição inicial, como é a vida que o rio leva? Então você vai colocar tudo que o Guto citou pra gente no início do texto de como era essa vida mansa, tranquilona do próprio rio, ok? A pessoa que conversava com Guto estranhava o fato de o garoto afirmar que o rio se alimentava. Que argumento Guto empregou para justificar o ponto de vista dele, que realmente o rio se alimentava? Coloca aí pra gente. Olha 3. Para descrever a rotina dos rios, Guto empregou verbos no gerúndio. Lembra? Verbos no gerúndio, ação contínua. Considerando a função principal dessa forma nominal, que efeito de sentido ele conseguiu com esse recurso.
Qual foi o efeito que ele conseguiu? Lembre-se, por favor, qual é a função de um verbo no gerúndio. E aí vai ser mais fácil para você responder. Retire um exemplo do texto em que o mesmo efeito, né, de sentido é obtido, porém através de um outro recurso. Ou seja, o recurso da própria repetição de palavras, né? Olha 4. Chamamos de neologismos a criação, né? As criações de novas palavras ou a atribuição de novos sentidos a palavras que já existem na língua portuguesa. Então, neologismo é uma palavra que ela é produzida de uma forma nova, certo? Ou ela é somada, né? Duas palavras ou mais, transformando em uma palavra que é nova, literalmente, né? Entre os neologismos encontrados no texto, alguns são de fácil compreensão, ou seja, entendimento. Outros, porém, podem gerar dúvidas quanto ao seu significado, por derivarem de palavras específicas. Volte ao texto e liste neologismos que você teve dificuldade de entender, ou seja, palavras novas que você nunca ouviu e tudo mais. Então, coloca aí pra gente. 5. Guto disse que o rio ficava no reino das águas salgadas. A que ele se referia? O reino das águas salgadas. Para expressar sua surpresa, diante do que o avô lhe dizia sobre o rio, Guto exclamou: "O rio fazia tudo isto? Nossa!" Então ele trabalhava demais. Era um operário padrão, nota 10. Por que a autora optou por grafar as palavras dessa maneira? Ou seja, por que ela preferiu escrever as palavras dessa forma? A visão inicial que o menino tinha do rio se manteve após a explicação do avô? Você acha que essa visão que ele obtinha no início, ela foi mantida após, né, essa conversa com o avô? Personificação é a figura de linguagem que atribui a objetos inanimados, ou seja, né, seres que não possuem vida, características humanas, é uma inserção de atos, ações próprias do ser humano. Localize no texto recursos disso. Como assim, tia? Você vai voltar no texto e você vai encontrar trechinhos, frases em que é atribuído a esse rio, por exemplo, ações, ou seja, características que seriam humanas. Então, por exemplo, eu digo pra você assim, a árvore respirava. Isso é uma atribuição, ou seja, isso é uma personificação que eu estou fazendo à árvore, ok? Porque é uma ação do próprio homem e tudo mais. Fechou? Meus amores, eu vou ficando por aqui. Deixo um beijo enorme pra cada um de vocês. Até a próxima.